Vera, e ser mãe está sendo como você imaginava que seria? É interessante, porque quando a gente quer ser mãe, né, quero, né, ter um filho, que você engravida tudo, parece que a gente não imagina é, ser, não imagina como será. Parece que você fica com o encantamento do momento, né? De estar tá gestando aquele ser ali dentro, de querer o melhor para ele, com saúde, uma criança amorosa, que era tudo isso que eu imaginava quando a Mel estava aqui dentro, né? Estava ali conversando com a barriga e falando, que você seja uma criança amorosa, que tenha saúde, né? Que respeite o próximo. Eu ficava conversando com a barriga. E aí, assim, se for agora eu fiz essa conexão, ela é muito como eu imaginava que ela fosse, né? É, e ser mãe, eu acho que assim, eu no processo eu não imaginei como seria depois. Acho que eu estava vivendo só o momento, assim, vivendo o momento e com essa expectativa, né? Que fosse uma criança amorosa, uma criança saudável, né? Que respeitasse o próximo, que soubesse conviver, né? É, eu acho que mãe, eu tenho conversado com algumas mães, elas falam a mesma coisa para mim. Parece que mãe sempre se culpa. Parece assim, por mais que a gente tente fazer, queira fazer o melhor, você sempre está achando que precisa fazer mais, né? E então, respondendo essa pergunta, é, eu não sei se assim, se eu estou sendo como eu imaginava ser mãe, né? Porque eu acho que o depois a gente não imagina, né? Você está ali vivendo o momento. Mas em termos de como eu imaginava como ela seria, eu acho que parece muito com o que eu imaginava. Agora, ser mãe de amados, cuidados, acho que isso sim que é o que acho que toda mãe, quando está ali querendo ter um filho, pensa, né? É... Mas quando você me fez essa pergunta, não me lembra assim de como eu imaginava ser, né? Se tinha uma coisa, imaginar um futuro, né? De como ser mãe. Porque, assim, olha que interessante, por que eu estou dizendo isso? Porque mãe também é uma construção, né? Quando a gente assim, sou primeiro um ser humano, uma pessoa, depois eu sou filha, eu sou a irmã, eu sou a esposa. É uma construção também, né? Então, o próprio ser mãe, se é como eu imaginava, vai mudando, né? De repente você pensa assim, não, quando eu tiver o filho, eu quero fazer isso, quero, né, ir em tal lugar, fazer. E às vezes esse próprio movimento de ser mãe vai mudando, né? Essa própria, como eu vou te falar, papel, né, de ser mãe vai mudando, né? Porque mãe também é uma construção, né? E na verdade, desde quando a minha nasceu, eu me peguei nessa construção, né? É diferente, né? Agora eu sou a mãe, eu sou a mulher, eu preciso respeitar esse tempo do ser mãe, esse tempo de ser a Vera, né? Que é além do ser mãe, né? Então, não sei se você quer perguntar mais alguma coisa que esclareça isso, porque eu não me lembro assim, de eu imaginando assim, como eu ser mãe, né? Eu lembro assim, eu querendo ser mãe, fiquei muito feliz na hora que eu soube que eu queria, que eu estava com a Mel aqui dentro, né? Na verdade, eu sentia, até quando eu engravidei, eu senti, não, eu tô grávida, né? E aquilo foi uma sensação muito boa, foi uma gravidez boa, assim, o parto foi tranquilo também, e parece que cada dia desse ser mãe, ele foi se construindo mesmo no dia a dia, né? Então, parece que não tinha muito uma previsão de como seria. Ele foi se construindo dentro das perspectivas que eu acreditava, né? De ter um lar tranquilo, né? De propiciar um momento para brincar, de propiciar um momento para comer, o banho, aquelas coisas primárias que a gente imagina, né? Então, essas construções foram o momento para o estudo, né? Como é que eu quero que o ensino dela aconteça, por exemplo, né? Então, essas coisas foram todas construídas ao longo dos dias mesmo, têm sido construídas, né? Desde quando ela nasceu. Acho que a mãe nasce com a maternidade também, né? Você resumiu, resumiu, é isso mesmo, a mãe nasce. Quando nasce, nasceu um filho, nasceu uma mãe. Com a maternidade ela vai
nascendo como mãe, né? Desde do princípio aí. E aí entra naquilo que a gente conversou um tempo atrás, e não tem uma receita, né? Não tem uma receita, assim, né? Você, aí você falou meio chora, nos 3 meses chora pra caramba, né? E agora? Né? Não, acho que eu vou pôr uma musiquinha. Aí tem gente, não, faz desse jeito. Não, eu acho que eu vou pela musiquinha para acalmar. Então, não tem receita, né? Essa construção de. É uma construção dia a dia, né? Esse ser mãe aí. Talvez essa sua pergunta vá assim. Tem sido como você imaginava? Sim, sim, no sentido do que eu acreditava para ela, do que eu esperava para esse desenvolvimento, né? De ser saudável, de ser tranquilo, né? De ser um espaço de amor, de respeito, um espaço que se possa conversar, ouvir. Eu perguntei até porque as pessoas, para você foi assim, mas eu imagino que não deva ser igual para todo mundo, né? Então, Sim. pergunto para saber realmente, né? Porque às vezes a pessoa idealiza, você não idealizou como seria, né? Talvez, eu não sei, talvez alguma mãe, eu não sou mãe, mas talvez alguma mãe idealizou que fosse de uma forma, né? E depois não foi bem É. daquele jeito, enfim, ou foi melhor, Uhum. ou foi pior, não sei, né? Mas que bom que para você foi e está sendo Uhum. desse jeito. E o que é autoconhecimento para você? Autoconhecimento. Toda vez que falo em autoconhecimento, eu penso que é conhecer a mim mesmo. Então, autoconhecimento, lembra, né? Lembra até a palavra autônomo, né? Auto de. Toda vez que fala da palavra autoconhecimento, me remete a conhecer-se a si mesmo. E, e conhecer a si mesmo, acho que todo mundo é assim, né? Cada dia é uma nova experiência, né? É uma nova Vera, é uma nova percepção. E, e é exigente, né? Porque muitas vezes, nesse caminho de. Quando eu estou falando do autoconhecimento, a gente se pega vendo características que a gente nem imaginava que tinha. Né? Então, é mais uma nova característica, uma nova habilidade a ser desenvolvida para lidar com isso que é novo, que surgiu, né? Então, a palavra autoconhecimento sempre me remete a olhar para dentro de si mesmo, né? Olhar para si, conhecer a si mesmo. E aí a gente conhece, quando a gente fala de conhecer a si mesmo, a gente conhece também as nossas limitações, né? As possibilidades que tem dentro, e olha para dentro, vê os medos, as preocupações, né? E aí, muitas vezes, esses medos e preocupações têm ramificações diferentes que você nem imaginava, né? E acho que isso é possível quando você para olhar nesse sentido que a palavra autoconhecimento me remete, né? De olhar para si, se conhecer, né? Acho que cada um é de um jeito, né? Venha que nem sempre a gente tira aquele momento, não é que tira, porque assim, autoconhecer-se nas experiências do dia a dia, né? Mas nem sempre a gente está disposto, muitas vezes, a olhar para algumas coisas, né, da gente, né? Aí me ocorreu isso, agora eu vou fazer exercício de olhar para isso, né? E, de fato, querer ver aquilo de frente, né? É extremamente exigente essa questão do autoconhecimento, né? Às vezes são aspectos que são nossos e que a gente descobre que tem e que precisa olhar para eles, né? Para realmente conhecer, né? Também tem essa limitação quando você olha para dentro, né? Para conhecer, a gente precisa olhar, né? Como você falou, né? Uhum. Se a gente não olha, a gente nem percebe. Se a gente não percebe, a gente não conhece, né? Na sua opinião, ou no seu ponto de vista, por que a mentira existe? É ampla também essa resposta, né? Porque a gente vê, por exemplo, olhando a situação que a gente tem vivido ultimamente no nosso país, de uma forma geral, a gente tira o exemplo do nosso país, para alienar, tem situações que a mentira existe para alienar, em outros casos, a gente, em conversas, muitas vezes com pessoas próximas para evitar dores,
Então, a mentira, ela é também uma palavra que, se você pegar para esmiuçar mesmo, né, ela dá N possibilidade de interpretação do que é a mentira, né? Eu acho que o mais comum que a gente tem convivido agora é mentira para alienar, né? Para ocultar, para impedir o conhecimento, a reflexão sobre tal ou qual fato. Então, a gente tem se pego muitas com essa mentira. Acho que a mentira, dentro do que a gente conhece como mentira, é para alienar mesmo, para impedir o conhecimento, a reflexão sobre a situação, né? Isso você está falando a nível coletivo, né? Nível Nível coletivo. coletivo. Mas no nível de relações mais interpessoais, você tem... Por que a mentira existe numa relação interpessoal? Talvez, só talvez, para evitar dores, porque tem níveis de mentira, né? Tem mentirinha e mentirona, né? Então, às vezes é uma mentirinha que você fala assim, é uma coisa até boba, olhando, nossa, mas por que você não fez tal comentário? Sei lá, de repente a pessoa poderia entender mal o que eu quis dizer, né, com esse comentário, então eu não fiz, perguntou tal coisa, né, às vezes a gente pode ir por esse viés da coisa, né, de falar uma mentira, uma relação interpessoal, até para evitar dores. Vou dar um exemplo bem, que eu acho que é bem da convivência da gente, muitas vezes no trabalho, uma pessoa vem e fala uma coisa para você, e até te incomoda aquela coisa. Você pensa em conversar com aquela pessoa, por exemplo, a pessoa fala, que tal pessoa falou tal coisa de você. Isso te incomoda, porque muitas vezes você fala, nossa, mas essa situação não é verdade, né? Eu acho que eu vou falar com tal pessoa. A pessoa pergunta para você assim, mas alguém falou alguma coisa de mim para você? Eu digo não. Eu menti. Porque, no caso, a pessoa me falou alguma coisa. Eu digo não. Por que eu disse não? Eu menti. Porque naquele momento eu sabia que se eu dissesse para ela assim, ela me falou tal coisa, essa iria lá perguntar. Então, assim, eu estou expondo a outra. Muitas vezes, entende o que eu estou dizendo? A mentira na relação interpessoal pode ser até para não expor, seja a pessoa, ou então expor uma dor da pessoa. Esse nível de mentira que eu estou comentando, né? Que a gente fala mentira, pô, uma palavra pesada, né? Mentira, né? Mas qual mentira, né? A gente falou nível coletivo, tem visto coisas absurdas, né? Danosas, tremendamente danosas. Mas quando a gente fala nessa relação interpessoal, por exemplo, né? Se a gente pega uma situação... Eu estou falando de uma situação que às vezes é corriqueira, que às vezes até acontece com a gente, de tal pessoa falou tal coisa de você. Então, você, para não expor a pessoa e ir lá e falar, olha, ele falou que me disse isso. Você não, né? Você não vai, a pessoa, né? Ela falou isso mesmo? Você vai falar, não, né? Para não expor a outra. Agora, por que eu não quero expor o outro, né? Se o que foi falado de mim me dói. Então, mentir para não expor o outro, né? Nesse exemplo que eu te dei, né? Então, muitas vezes a mentira numa relação entre a pessoa pode até ser para isso, para não expor, seja a dor do outro, o outro, ou a sua própria dor, o seu próprio incômodo. Então, eu acho que a exposição do outro e a dor é uma coisa que me ocorre quando fala de uma mentira nesse nível que eu comentei, nesse exemplo que eu te dei, né? Para proteger, né? Por proteção. Sim, muitas vezes até ingenuamente a pessoa, né, pensa como uma proteção mesmo. Nesse exemplo que eu te dei de não expor o outro que me falou tal coisa, né? Ela te falou isso mesmo? Eu não vou falar que sim, porque eu vou expor, então eu estou protegendo aquela pessoa, né? Até de repente para evitar uma coisa maior de um criar um ranço com o outro desnecessário. Muitas vezes você acaba administrando a sua dor para de repente causar uma coisa que às vezes é desnecessária, porque você fala assim, falou tal coisa, aí esse outro vai abrir com aquele, de repente, como é que nós vamos harmonizar isso?
pergunta ela é bem ampla mesmo. É bem ampla, é bem... Porque tem mentira de todo tamanho, né? Até no interpessoal, né? Pequenininha, grande. E você, quando alguém mente para você, você costuma reagir como? Recentemente aconteceu isso no meu trabalho. Confesso que inicialmente, quando a pessoa... Por isso que eu dei esse exemplo, foi muito próximo. Eu não fiquei com raiva, eu fiquei magoada. Foi isso mesmo, eu fiquei... Não é nem magoado, com um sentimento de tristeza, porque quando quando me falaram a situação, eu não imaginava que aquilo sairia daquela pessoa, que inclusive era muito próxima de mim. Então, eu não imaginava que... Então, a primeira reação que me veio, porque foi uma mentira contada, que não cabia na minha forma de olhar, foi tristeza, um sentimento de vontade de chorar, sabe assim? Tipo, tô desacreditada. E tanto que não ficou com um sentimento de mágoa, ressentimento, porque o que eu fiz? Eu falei, não, deixa eu pensar. De repente a pessoa está enxergando essa situação. Eu procurei fazer uma reflexão sobre a situação. E aí eu me resolvi comigo mesma. Com a pessoa, eu vi que de repente perguntar aquilo, ela não ia confirmar aquilo para mim, porque ela falar aquilo ia ser, ela confirmar aquilo para mim, ela ia ter que estar despojada sem nenhuma reserva, como eu falei, né? Sem nenhuma reserva. Eu realmente falei uma besteira, me desculpe. Então, eu me dando conta disso, eu elaborei de uma forma assim que ficou mais como um sentimento de tristeza do que de uma mágoa, de um ressentimento, porque eu converso normalmente, a gente faz os trabalhos juntos, então, assim... mas me bate tristeza, uma coisa... Tristeza e vontade de chorar, o sentimento que me vem. Qual é o maior medo que você já passou na vida, Vera? Eu acho que foi quando eu acho não, porque eu tinha até pensado, teve o episódio do meu pai, que teve o Covid, né? Que era uma situação tremendamente assustadora, aquilo que eu estava vivendo lá dentro daquele hospital, vendo tudo aquilo que a gente estava vendo, eu e minha irmã. Mas era estranha a sensação que vinha de que ia dar tudo certo. Então, aí eu me pego analisando, o maior medo me veio agora. Foi quando eu fiquei grávida pela segunda vez, da Mel a segunda vez, que a primeira gravidez foi aborto espontâneo, e que eu comecei a ter um sangramento, né? Já fiquei mal. E acho que a coisa ficou com aquele medo, né? Sensação de medo de perda. E a coisa ficou, acho que, mais exigente quando eu estava assim, para ganhar já 9 meses já para ter o parto da Mel. E eu fui no médico e ele colocou o aparelho para escutar as batidas do coração dela. E aí você viu o olhar do médico, né? Não achava as batidas. E a enfermeira do lado perguntava, ele não conseguiu nem falar, ele falou, olha, eu vou te encaminhar lá para a maternidade para você fazer um ultrassom, né, para ver como é que tá. E ele não conseguiu falar nada para mim, porque assim, a expectativa era tão grande por ela, que a hora que ele viu que não estava conseguindo pegar as batidas do coração, ele nem conseguiu e eu fui assim, já com aquela sensação que eu tive quando eu tive o primeiro aborto espontâneo. Nossa, tô para ganhar, será que vou chegar lá e vai falar que não tem mais vida aqui dentro? E qual não foi minha surpresa quando ele falou, não, tá 140 por hora a batida do coração, né? Então, esse foi um medo, assim, que eu falei, putz, muita expectativa, esperando, né? Todas as roupinhas ali, o bercinho. E, tipo assim, uma semana antes de ganhar, esse susto. Então, medo mesmo, medo de perder. Tava batendo tão rápido o coração dela que ele nem escutou. Imagino que sim, foi, né? Mas foi um susto que eu me lembro da expressão dele, sem muito falar, e me encaminhou para que acho que foi um susto também, que até ali tudo bem, aquela coisa, de repente, uma semana antes do parto, um susto, né? Então, foi onde eu tive maior medo.